Olá, meus amados irmãos do curso Memorial de Teologia Básica, sejam muito bem-vindos à aula 2 de Apologética Cristã. Sem mais delongas, até porque já apresentei o autor do livro, já começamos a nossa conversa, vamos trabalhar. Gostaria de começar, assim como o autor começa o capítulo 2, com a pergunta proposta por ele mesmo, que diz: não é a religião uma ilusão? Para a gente responder essa pergunta, é muito importante a gente perceber da onde veio essa pergunta, né? Então eu gostaria de selecionar algumas frases que o autor coloca aqui no livro que vão ajudar a gente a direcionar o nosso estudo e o nosso exercício apologético. Vamos lá, o que estão dizendo? O sentimento religioso é para as pessoas intelectualmente preguiçosas e psicologicamente frágeis. Em linhas gerais, num populacho, a religião é para gente burra. Deus é o resultado da projeção da própria consciência humana, ou seja, você projeta, você cria Deus, um Deus, na sua mente para responder os anseios e necessidades suas emocionais. Isso é o que estão dizendo. Então, na verdade, Deus não existe. Você simplesmente projeta as suas crises, as suas questões, a partir de uma imagem transcendente que você mesmo cria na sua mente. É o que estão dizendo por aí. Karl Marx afirma: a religião é o soluço da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração e o espírito de uma situação carente de espírito. A religião é o ópio do povo. Ou seja, a religião é um delírio, é algo que aliena o povo. A fé nada mais é do que uma alienação. Mas eles continuam. Vamos ver o que tem mais aí pela frente. A religião é uma ilusão e a sua força deriva-se do fato de que se ajusta aos nossos desejos instintivos. Freud disse isso. Ou seja, a gente está ali desejando algo e aí isso vira fé na intenção de responder os anseios da alma sem respostas racionalmente ou cientificamente comprovadas. Não acredito em Deus e na imortalidade. E não acho que Cristo foi o melhor e o mais sábio dos homens, embora eu lhe conceda um grau muito elevado de bondade moral. Ou seja, aqui Russell é bem categórico quando ele diz que na vida não há propósito, porque se ele não acredita em Deus e na imortalidade, ele não tem nenhum tipo de fé no transcendente. E ele deixa bem claro que na pessoa de Jesus, a única coisa que ele consegue observar é um homem até então, ok, sábio, mas simplesmente para ele é um homem que foi gentil, bom, demonstrando um certo comportamento moral aceitável. Basicamente, esses são os argumentos que defendem a ideia de que a religião não tem propósito, que é, como colocado aqui no título, uma ilusão. Algo que não tem realmente fundamento para sustentar a vida humana. Entendendo aqui religião como toda manifestação espiritual ou espiritualista, né? A ideia de você conceber algo mediante a fé, não necessariamente a fé cristã, mas obviamente todos esses autores aqui mencionados estavam sim no contexto religioso cristão, ocidental, tá bom? Mas aí vamos lá, vamos pegar essa ideia de bondade moral e ver o que as escrituras nos apresentam. Porque o que a gente pode perceber logo pela nossa confissão de fé, que a gente sabe que as escrituras, né, a Bíblia Sagrada, não se restringe somente a uma ideologia moral ou moralizante boa, bondosa. A gente vai muito além disso, mas aí não vou estragar o final da história. Vamos por partes. Para a gente compreender isso melhor, assim como o autor coloca, ele apresenta o texto de 1 João 4, versos 9 a 19. Eu vou ler a nova versão transformadora, porque é uma linguagem mais simples e acho que vai ser bem mais fácil da gente perceber a profundidade
da fé cristã frente aos argumentos que apontam a fé somente como uma ilusão. Vamos lá. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu Filho, seu único Filho, ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Baseado nesse texto, a gente vai tentar apresentar argumentos apologéticos para desconstruir essa ideia que se apresenta no mundo de que a religião é uma ilusão. Para isso, partimos do pressuposto que crer ou não crer na existência de Deus ou de um Deus, ou de uma situação transcendente, é uma escolha pessoal. Isso é muito importante ser colocado. Mas a gente tem que levar em conta que nós, que já escolhemos crer, podemos concluir, entre as muitas coisas que o texto de João nos ensina, que não ver a Deus com os olhos não nos incomoda. Nós não necessitamos de comprovação científica para comprovar para as pessoas aquilo que nós sentimos e vivemos em Deus e com Deus. Um bom exemplo disso é a oração. O que para muitos a oração é simplesmente um ato de meditar, de transcender através dos seus pensamentos, para a gente que concebe a existência de Deus, que compreende a existência de Deus como verdade absoluta nas nossas vidas, percebemos, por exemplo, na oração, um relacionamento sendo estabelecido de conversa honesta, sincera e verdadeira, na qual a gente fala, mas também é respondido. E isso não tem comprovação científica histórica. Nós cremos, e isso traz para a gente também a ideia de que nós não precisamos de coisas materiais e transitórias para comprovar aquilo que nós cremos. Só que uma coisa que os defensores de que a religião é uma ilusão e de que a ciência é a chave e a resposta para todas as coisas, se enganam quando dizem que a ciência é a prova racional de todas as coisas, mas toda hipótese nasce de um salto no escuro. Assim como a fé para a gente é um salto no escuro, é a percepção de Deus a partir daquilo que a gente não pode ver, toda hipótese, antes de ser testada, ela também nada mais é do que uma possibilidade no escuro. Então, quando nós cremos na existência de Deus, nós não temos medo de afirmar e nem insegurança de afirmar aquilo que cremos sem precisar ver. Já a ciência vive essa crise, né? Mas não só isso. A escolha de crer em Deus tem contribuído também para a transformação de vidas. Enquanto que as pessoas ficam discutindo a ilusão que a religião gera nos corações, nos relacionamentos, elas também não podem negar que por experimentação, ou seja, foi experienciado por tantas e tantas pessoas, a fé, e agora vou ser bem específico, a fé cristã tem proporcionado transformações substanciais na vida de pessoas.
Quantas pessoas, por exemplo, eram envolvidas com drogas e, ao render a vida a Cristo, tiveram a sua vida totalmente transformada. Encontraram literalmente propósito. Coisa essa, né, o propósito, que não é encontrado numa vida baseada na ciência, porque eles vão percebendo que a vida termina aqui e automaticamente não tem nenhum propósito no que diz respeito ao futuro, à eternidade. Então se acaba. Essa ausência de propósito de vida, né, o que leva a muitos pensadores racionalistas a considerar até como uma incógnita remota, mas não como algo realmente palpável. E não é palpável. A fé, ela não precisa de olhos para ver e mãos para tocar. Não é verdade? E aí a gente vai percebendo claramente que a gente está muito além de simplesmente um conjunto de regras moralizantes que nos gera ações bondosas. Não. Crer na existência de Deus resulta em algo muito além da bondade moral. Primeiramente porque abre a possibilidade da gente amar alguém que nos amou primeiro e que nunca irá nos decepcionar, a saber, o próprio Deus. Ele nos amou e quando cremos na sua existência, o nosso coração se abre para um amor que não decepciona. Ou seja, algo muito além da bondade moral. A abertura que está além do sentido da razão, uma nova vida que encontra propósito no presente, baseado também numa esperança de uma plenitude e abundância no futuro, a eternidade. Paulo, na carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, é muito claro quando diz: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar a sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora ele tornou tudo isso claro para que nós, com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade, por meio do quê? Das boas novas, por meio do Evangelho, por meio da verdade. Receber a salvação imerecida como ação unilateral, ou seja, não há troca. Deus não está esperando nada em troca. Deus não está fazendo isso em barganha. Deus está nos amando intencionalmente e unilateralmente Ele está nos dando a salvação sem que nós precisemos nos sacrificar, porque Jesus já fez o sacrifício na cruz. Ele decidiu amar primeiro e por isso Ele enviou o seu Filho para que, através da sua morte e ressurreição, estabelecesse então um relacionamento. Então, quando eu coloco aqui muito além da bondade moral, é porque Deus não é só uma entidade religiosa também distante, mas relacional. Por isso que aqui a gente está falando bastante sobre a apologética da fé cristã, certo, gente? Até porque a ideia desses teóricos defendendo que a religião é uma ilusão não é somente ao cristianismo, mas a gente está fazendo uma apologética cristã, então a gente consegue também ver que a religião proposta por Jesus, como descrita em Tiago, ela é o amor. O amor pela viúva, pelo órfão, por aqueles que são pequeninos. A verdadeira religião é o cumprimento e o amor demonstrado, é o relacionamento. Ou seja, algo muito além da bondade moral que os teóricos tentam promover. Mas, baseado nessa discussão do amor e do relacionamento, eles também colocam a ideia de que o nosso relacionamento com Deus é um amor patológico. E o que seria esse amor patológico? Como o livro não explora bastante essa definição do amor patológico, eu decidi ir um pouquinho além e encontrei uma definição bem interessante que está no artigo da Revista Brasileira de Psiquiatria, o artigo Amor Patológico, um novo transtorno psiquiátrico. E aí eu achei muito boa a definição desse amor patológico, e aí ajuda-nos a compreender
o que eles querem dizer que o amor patológico é o amor que os cristãos sentem, por exemplo, por Deus. Vamos lá. Esse amor patológico, na definição do artigo, é caracterizado pelo comportamento de prestar cuidados e atenção ao parceiro, de maneira repetitiva e desprovida de controle, em um relacionamento amoroso. E nele ocorre uma oscilação entre certeza ilusória e incerteza de que o parceiro do presente ou do passado virá a amá-lo, com raiva e culpa alternando-se em todo o momento. Mas baseado em que eles estão colocando isso? A ideia de que eles propõem de que o nosso relacionamento com Deus é a gente se humilhando, como se necessitados desse amor, e que somos, mas assim, a ponto de nos desvalorizarmos como seres humanos, mas nós entendemos que somos sim pecadores, somos sim miseráveis, somos sim não merecedores deste amor, mas eles não compreendem isso quando nós falamos dessa maneira, porque ao nos apresentarmos dessa maneira diante de Deus, o Senhor nos exaltará, né? Aqueles que são humilhados, que se põem na presença do Senhor com um coração dilacerado, quebrantado, serão então restaurados e restabelecidos para viver uma vida gloriosa com Cristo. Só que eles não entendem isso. Por isso que essa ideia do amor patológico é muito presente nessa discussão de que a religião é ou não uma ilusão. Porque como um ser humano pode se desvalorizar tanto perante uma entidade ou religiosa ou transcendente? A crença em Deus, para muitos, pode gerar até medo. E isso também é uma distorção da verdade que acontece muito, principalmente nos templos religiosos neopentecostais. Por exemplo, quando se defende a ideia de que se perde a salvação. A pessoa vive constantemente com medo, lutando com a sua natureza pecaminosa, porque ela pensa sempre aquela frase: se eu pecar, eu vou para o inferno. Obviamente, viver uma vida de pecado não condiz com uma vida que foi resgatada pela graça. Mas eu gosto de colocar assim: nós somos pecadores, nós iremos pecar. Jesus criou um padrão tão alto que ele diz: se quando você pensa, você já comete adultério, vocês não vão alcançar esse nível de perfeição. Mas continuem na luta e na busca de uma vida santificada através da graça, através da justificação da justiça de Deus em nós. E isso é muito importante. Então, o medo é uma distorção do amor, transformando sim num amor patológico. E eu entendo esse argumento de que a religião é uma ilusão a partir do argumento do amor patológico, justamente por essa crescente distorção da verdade, essa crescente distorção da verdade que põe medo na pessoa. Nos apresentarmos humilhados na presença do Senhor é o que Ele quer para nos exaltar. Mas viver com medo é não ter a certeza que Deus realmente nos ama. Então o argumento do amor patológico ele vai por esse viés do medo. Mas o texto de João é muito claro quando diz: quando o amor é verdadeiro, o amor perfeito lança fora o medo. Compreendido esse amor, o relacionamento com Deus, né, esse amor patológico com o próximo e consigo mesmo, ganham outras dimensões. Pois o exercício da liberdade e respeito encontram vez à medida que indivíduos amam a Deus e o recebem livremente, ou seja, sem ser pressionados por isso em seu coração, por meio de uma confissão genuína, verdadeira, de fé no nome do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E que se amam buscando assim reconhecer e dar glória a Deus, encontrando propósito para a sua existência, amando ao próximo e buscando dessa maneira o bem-estar para com todos. Então, nos apresentarmos humilhados diante da presença de Deus, sabendo que Ele será nos exaltará, não quer dizer que isso vai promover em nós arrogância. Muito pelo contrário, fará com que amemos mais a nós mesmos e ao próximo como a nós mesmos, gerando sim um bem-estar completo na comunidade. Mas, como eu falei, existem as distorções. E aí o pensamento religioso acaba gerando então as prisões, como eu mencionei, por exemplo, das igrejas neopentecostais que promovem essa ideia do medo constante.
Quando vemos nas pessoas, na igreja, pessoas menosprezando-se, dizendo miseráveis pecadores e tudo mais, parece-nos desprezíveis e indignos de criaturas humanas que se respeitam. Essa é a palavra de Russell, como eu já também acabei mencionando anteriormente de uma maneira mais explicativa. Esse conceito que a gente está vendo aqui reflete a ideia de que do que vimos no início desse capítulo, né? Que a presença de Deus em um sistema religioso é para pessoas ignorantes, pessoas que necessitam de algo sem explicação, ou seja, dos burros. Mas não é bem assim que a gente precisa compreender, porque essa concepção já é uma distorção daquilo que foi distorcido da verdade. Entende? Uma verdade mal pregada gera argumentos para quebrar e destruir a fé cristã. Mas se a verdade ela é muito bem concebida, a gente não vai conceder, né, argumentos suficientes para aqueles que questionam, porque a verdade virá à tona. Mas quando a verdade ela é distorcida, gera os questionamentos. O cerne desse pensamento que a gente está comentando aqui está na máxima que diz que todo homem é bom, mas precisa ser educado para então viver uma liberdade promovida pelo conhecimento científico. Já mencionei anteriormente isso na aula anterior. Essa ideia do homem bom, que ele só precisa ser educado, ela é uma falácia muito grande, até porque a verdade ensina que nós nascemos debaixo do pecado, e por termos nascido debaixo do pecado, a nossa natureza por si só não é boa, necessitando assim de uma redenção e perdão e restauração e a salvação em Cristo Jesus. Essa ideia do homem bom, numa vida sem propósito, que o homem só precisaria ser educado, isso, se fosse uma grande verdade, nos países onde o nível educacional é alto, a gente não teria intolerância religiosa, não teria intolerância no diálogo, nós não teríamos arrogância, nós não teríamos mentira. Mas isso não é o que acontece, não é verdade? A gente vai percebendo que esse homem bom, à medida que é mais educado, ele vai propondo ainda mais guerras, mais ganância, mais desigualdades, mais egoísmo e vai disseminando cada vez mais o ódio. O homem nunca teve tanto acesso à informação como nos dias atuais, não é verdade? Você tem acesso a bibliotecas, livros, artigos com uma facilidade muito grande hoje por causa da internet. E à medida que a gente tem tantos acessos a informações, isso deveria nos fazer mais tolerantes. Mas num mundo tão polarizado que a gente tem vivido hoje, a gente consegue perceber claramente que esse argumento é falacioso. O homem não é bom. O homem é pecador. Mas essa questão patológica, essa prisão emocional e espiritual, ela é construída a partir, lembre-se, essa frase tem que ficar na sua cabeça, a partir das distorções da verdade. Distorções essas que acontecem muitas vezes nos púlpitos das nossas igrejas, quando a palavra é muito mal ensinada. Mas aí, continuando, a gente vai percebendo que a verdadeira liberdade, baseada na verdade, liberta, né? E não há ilusão, né? João é muito categórico nesse versículo, né, que eu estou mencionando e parafraseando. A verdadeira liberdade do crer e do viver em Cristo, ela pode ser vista naquele argumento patológico que foi visto anteriormente. Romanos 7, 24 e 25, Paulo diz: como eu sou miserável, ou seja, eu sou fraco, sou pobre, sou burro. Quem vai me libertar desse corpo mortal dominado pelo pecado? Sou pecador. Mas Paulo mesmo responde: graças a Deus a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente eu quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, eu sou escravo do pecado. Perceber isso, gente, faz toda a diferença para entender que não há ilusão. Até porque a Bíblia é bem explícita, dizendo quem nós somos, mas também é bem clara
que Deus está investiu em nós através de Cristo, para que alcancemos liberdade, salvação e uma eternidade junto a Ele. Paulo, mais à frente, também no capítulo 10, diz, na verdade, diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Pois é crendo do coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo, como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Isso tem a ver com aquilo que eu já tinha mencionado anteriormente. Se a gente entende a verdade na sua plenitude, a gente percebe que nós não fomos gerados ao acaso, não, nossa vida tem propósito claro, evidente e evidenciado justamente pelo crer em Cristo e crer no plano redentor de Deus para a nossa vida. Então a decisão do crer muda tudo. Tira-nos realmente da ilusão de uma vida sem propósito. Aí eu quero dizer, uma vida sem propósito, sim, é uma ilusão. Mas a fé em Cristo traz uma verdadeira liberdade. E eu gostaria de terminar o capítulo 2 a partir de uma frase de C.S. Lewis que diz: Deus não pode nos dar felicidade fora dele, porque tal coisa simplesmente não existe. Então a gente percebe que encontrar propósito em Cristo não é uma ilusão, é uma direção. Bem, esse é o capítulo 2. Mas o texto continua e a gente agora vai entrar no capítulo 3. O capítulo 3 começa também com uma pergunta, e essa é uma pergunta bem polêmica para os nossos dias. É politicamente correto afirmar que só Jesus salva? Isso tem a ver com a nossa primeira aula, com a introdução que eu coloquei sobre a ideia do teor filosófico, né, de relativização da verdade, né, e de nos tornar intolerantes por afirmar que existe uma verdade absoluta. Então vamos lá. Primeiro vamos entender da onde veio essa expressão politicamente correto. Vamos lá. Apesar dessa expressão ter se desenvolvida na década de 70, né, ainda mais porque a década de 70 foi uma década extremamente revolucionária, né, década de 60, 70, de grandes mudanças científicas, filosóficas no século XX e que ecoam até os dias atuais, essa expressão ela foi primeiro aplicada para responder questões discriminatórias, sejam elas raciais, de gênero, de questões físicas, mas, passar dos anos, ela ganhou conotações e posicionamentos multiculturais, né? A ponto de que hoje, quando a pessoa fala o século XXI transformou o politicamente correto no populacho, o mimimi. Vem com esse mimimi para cima de mim. Mas, na verdade, a gente tem que agora observar pelo teor acadêmico e científico, não pelo mimimi, certo? Pelo teor acadêmico, essa expressão politicamente correta, ela abriu a possibilidade de múltiplos posicionamentos, e aqui no livro ele apresenta 3. Primeiro, com relação à fé cristã, obviamente, o pluralismo. O pluralismo, numa frase simples, seria: Jesus é um dos caminhos e não o caminho. A gente vai falar sobre cada questão particularmente, tá bom? Mas aqui é só para a gente dar um teor introdutório. Além do pluralismo, o relativismo, que Jesus é uma verdade e não especificamente a verdade. E o niilismo, que Jesus não é a vida, porque filosoficamente não há sentido na existência humana. Claro que essas 3 coisas aqui apontadas, a gente vai responder todas elas a partir de um texto muito claro das Escrituras para a gente, e muito famoso, que é João 14,6, quando Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e não há ninguém que possa interceder, né, entre os homens,
não pode... eu me enrolei todo, vamos lá. Não há ninguém que possa interceder pelos homens se não for por mim, com relação ao seu relacionamento com Deus. Nossa, poxa, é tão fácil, né? Não há nenhum caminho a não ser Jesus. Não há verdade alguma fora de Jesus. E não há vida se ele não nos conceder vida. E aí vem a grande questão do politicamente correto. Vamos lá. Primeiro, eu botei ali em cima, e botei isso desde o primeiro slide desse capítulo, que é a pretensão de ter resposta. O que o politicamente correto afirma é que Jesus poderia até se confirmar como caminho, verdade e vida. Só que seria só aplicável somente no contexto da cultura judaica. Porque não eram os judeus que estavam esperando o Messias? Então toma aí seu Messias. Se vocês não receberam, não é problema meu. Mas isso não pode ser aplicado, por exemplo, à cultura latino-americana ou asiática. Essa é a questão que o politicamente correto faz, tentando relativizar a verdade. Ele também coloca que todas as religiões, de alguma maneira, salvam e proporcionam de igual modo um caminho para a felicidade. Você pode escolher Jesus como Deus, mas você pode também escolher Buda, você pode escolher Alá, você pode escolher os tantos e tantos deuses que se apresentam dentro da cultura hindu, sabe? Fica à vontade. Politicamente correto apresenta isso, e não, como eu falei, não é através do mimimi. É na intenção de mostrar que, olha, você pode ter uma fé, é muito bom isso para você, mas não defina a sua fé como o correto, como o único caminho para a felicidade. Qualquer religião se apresenta como uma resposta universal, é etnocêntrica. O que quer dizer isso? Qualquer religião que se apresenta como uma resposta universal é etnocêntrica. Ou seja, etnocêntrica, né, o termo etno vem de etnia, né, ou cultura, sua cultura no centro, né, a etnocêntrica, ou seja, você está impondo uma ideia cultural sobre alguém. E isso é muito complicado. Eu falo isso porque, no contexto, um bom exemplo é o contexto asiático. O contexto asiático é um contexto oriental. Constantemente se ouve: isso aí é coisa do Ocidente. Isso é coisa de gente branca. Isso é coisa de americano. Até porque, né, a cultura americana tem uma grande influência dentro da cultura ocidental. Mas isso é bem interessante porque o asiático se defende dessa maneira. Isso é muito presente dentro do discurso mesmo. Vocês estão querendo vir para cá para que isso passe a ser nossa cultura. E é tido como, então, uma religião universal e tal. É algo etnocêntrico. É algo na intenção de transformar todos nós numa só cultura, ou debaixo de uma só cultura e pensamento. E isso é extremamente equivocado, porque no meio dessa pretensão de respostas, a gente dá uma resposta humilde, porque a gente se rende sim ao convite que recebemos de Deus para respeitar a diversidade. Porque todos nós devemos nos comprometer com respeito àquilo que é diferente a nós. Mas isso não implica em baixar a cabeça para toda a questão cultural que se apresenta. Nem tudo que está na cultura é correto. Respeitarmos a diversidade não é baixar a cabeça, porque nenhuma cultura, está acima do Evangelho. O Evangelho é acima disso tudo. E a cultura, por ser concebida de forma caída, apesar de ter coisas boas dentro do ambiente cultural, existem coisas sim que respondem de modo equivocado. Vou dar um exemplo do jeitinho brasileiro. Por mais que a gente tenha isso como algo cultural do brasileiro, esse é o jeitinho brasileiro. A gente sabe muito bem, como brasileiro, que nada mais é do que o trambique,
o jeito de passar a perna em alguém, por mais cultural que seja, é caído e é um mau hábito. E o evangelho está acima disso. Respeitar a diversidade, não concordar, não quer dizer faltar com respeito. Respeitar a diversidade é falar assim, essa é a sua decisão, eu respeito a sua decisão. Eu não preciso concordar com a sua decisão, mas eu preciso respeitar a sua decisão. Por exemplo, no capítulo anterior a gente falou sobre crer e não crer como uma decisão. Por eu crer, por você crer, a gente quer ser respeitado. O que não crer, de igual forma, precisa ser respeitado. Nós temos visões diferentes, mas nós precisamos respeitar. A observação da cultura permitirá, então, que nos tornemos tolerantes e cuidadosos, muitas vezes, com tudo que é diferente ao nosso redor. Até porque, com relação às questões culturais, nós não somos juízes. Nós estamos aqui para analisar, participar e descobrir aquilo que é bom, o que não é, e então nos apresentarmos. E aí volta para os mandamentos do apologista, do apologeta cristão. O respeito, a humildade, o conhecimento daquilo com que a gente está lidando. Respeitar os valores culturais não substitui a resposta universal, que é Jesus. Porque ele continua sendo o único caminho. É uma verdade não negociável. É inegociável mesmo. Respeitar a diversidade não quer dizer que temos que negociar aquilo que temos como valores absolutos. Não confundamos isso. Isso é muito importante. Dentro da pretensão de ter a resposta, aí eu falei que a gente vai falar sobre pluralismo, sobre relativismo, sobre o niilismo, começando pelo pluralismo e a relativização do caminho. O que o pluralismo afirma, Jesus é mais um caminho, não um único. Há uma superficialidade das diferenças religiosas, fazendo com que elas diminuam os embates entre as crenças, dando a elas um objetivo em comum, ou seja, todas elas salvam. E o pluralismo abre as portas para o inclusivismo cristão, ideia essa que promove uma fé implícita, sem grande necessidade de exposição e confissão de Cristo. Um outro galho do pluralismo, que não está aqui no livro, que eu gostaria de ressaltar também, é o universalismo. Crença essa que defende que em algum momento da vida todos serão salvos. Deus é bom e por isso não condenará ninguém. Gente, o pluralismo é um dos principais ataques à fé cristã. Mas nessa relativização do caminho, nós temos que ter a resposta. E como aqui nós respondemos isso? De maneira humilde, dizendo, o caminho não mudou. Jesus não é só o caminho para cristãos e judeus, não é só para uma cultura específica, ou seja, não é só para os ocidentais, os asiáticos que podem escolher o que quiserem, não é assim. O conhecimento das outras religiões faz-nos perceber que as principais bases teológicas existentes, por mais que tenham o ideário eterno, são em si contraditórias e excludentes, ou seja, o conceito de salvação para o budismo não é o mesmo para o cristianismo, que não é o mesmo para o islamismo, que não é o mesmo para o hinduísmo. Ou seja, cada religião, entre si nas suas crenças, elas são excludentes. Então, não podemos afirmar que todas as religiões levam a Deus, ou todos os caminhos levam a Deus, porque não levam. As suas conclusões são excludentes. E se as conclusões são excludentes, como pode ser isso? Se todas elas tentam promover de uma maneira a salvação, mas os caminhos são tão diferentes que não vão parar no mesmo lugar. E isso precisa ser dado como um argumento, porque o caminho não mudou. E não há quem interceda por nós para com Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Não há intercessor se não for Jesus. Outra coisa que precisamos destacar é que temos Jesus como caminho, e termos a Ele como caminho não significa que nós devemos perseguir ou sermos intolerantes com aqueles que decidiram crer em algo diferente disso. Não confundam.
defender a verdade com não respeitar aqueles que escolhem viver fora dela. Além do pluralismo, olha, difícil falar, a pretensão da resposta vinda pelo relativismo e a subjetivação da verdade está em colocar que Jesus é uma das verdades e não é uma verdade absoluta. Cada um deve crer naquilo que entende ser a verdade para si. Como cada religião detém uma parte da verdade, o sincretismo não é só bem-vindo, mas sim fonte de respostas e verdades. Nenhuma religião tem a verdade completa. E o multiculturalismo, relativizando a verdade e afirmando que não se pode julgar as ações das pessoas fora do seu próprio sistema de valores sociais, culturais e morais. Por isso que muitas vezes nós somos tidos como moralistas, porque temos na Bíblia a resposta para os nossos desvios pecaminosos, os nossos desvios éticos e morais. E quando a gente fala isso, a primeira defesa vem através do multiculturalismo, dizendo, não, você não pode julgar a minha ação como certa ou errada a partir da sua cultura. Mas, como eu falei, o Evangelho ele está acima da cultura. E por estar acima da cultura, ele não pode ser comparado a nenhum tipo de cultura, porque ele não é preso a uma cultura. Essa é a grande verdade. Ele não está preso somente ao contexto judaico-cristão. Ele vai muito além. A subjetivação da verdade nos mostra claramente que, sem verdade, a religião ela passa a não ter propósito. A fé passa a não fazer o menor sentido. E aí nessa relativização ele fala assim, não, mas tem coisas boas dentro do Islã, tem coisas boas dentro do budismo, tem coisas boas dentro do hinduísmo, tem coisas boas dentro do cristianismo, mas todas as religiões têm falhas. Todas as religiões têm falhas, mas a verdade é uma só, está nas Escrituras. E isso muda tudo. Porque isso não permite o subjetivo. A verdade ela é absoluta. Mas na pretensão de dar essa resposta, a gente tem que ser humilde e responder ao relativismo dizendo, a verdade absoluta está em Cristo. Porque Jesus é a palavra, a verdade absoluta, o Deus encarnado. João 1:1 diz claramente, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É muito claro. Não há liberdade interpretativa da verdade, até porque Jesus é único, sendo ele e o Pai um só. João 10:30 fala, Jesus afirmando, eu e o Pai somos um. Não existe verdade relativa quando Jesus fala que ele e o Pai são um. Acabou. A fé explícita em Jesus Cristo é essencial para a salvação, pois não há salvação se não for nele e através dele. Como explicitarão a fé se nunca ouviram de Jesus? Aqueles que morreram sem ouvir a verdade serão julgados à luz do que tiveram da compreensão da verdade, critérios que estão nas mãos do Senhor. Olha o que diz o texto bíblico em Romanos 12:11-12. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei, também serão julgados. Perceba, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Presta bastante atenção. O texto não está dizendo que todos serão salvos. Mas há aqui uma abertura para a gente compreender que aqueles que não ouviram a verdade também tiveram a oportunidade de compreender a verdade a partir de critérios que estão na mão do Senhor. Na natureza, na criação, da maneira que Ele estiver fazendo e quiser fazer. Não cabe a nós sermos juízes daqueles que não conhecem. O nosso papel, muito pelo contrário, não é de juiz, mas de testemunha. É de ir e proclamar a verdade. A verdade é qual? Absoluta em Cristo. Como explicitarão a fé se nunca ouviram falar de Jesus? Então, nosso trabalho não é de juiz. Nossa preocupação não é de saber se eles vão ser salvos ou não.
Deus coloca bem claro através do texto de Romanos que ele tem os seus critérios próprios. Mas nós temos que testemunhar. Nesse grande julgamento, nós temos que ser testemunhas da verdade absoluta de Cristo, para que aqueles que não conhecem possam conhecer. E defender a ideia da verdade absoluta não pode ser debaixo de vergonha e nem motivo nenhum para nos isentarmos de afirmar que o cristianismo e suas bases nasceram dentro de uma cultura diferente, de uma cultura de uma lei pesada, sim, extremamente legalista, sim, a gente vê os fariseus, os saduceus, os zelotes, extremistas, mas isso nos faz mais atentos às questões das diferenças. Não é porque nós nascemos em uma outra cultura que nós vamos nos tornar intolerantes, não. Justamente por termos nascido dentro de uma cultura específica ali, judaica, daquele contexto, muito influenciada inclusive pelo helenismo, isso deveria gerar em nós mais tolerância, baseada no amor. A verdade absoluta não precisa ser envergonhada e a gente precisa ficar tentando esconder a nossa história. Não. Não precisamos nos isentar de afirmar que o cristianismo, sim, nasceu dentro de uma cultura. Mas isso deveria nos fazer tolerantes e amorosos. Se não fizer, aí a gente vai querer esconder das origens. Quando formos conversar com um judeu, por exemplo, mas vocês são uma heresia dentro da cultura judaica. Qual vai ser seu argumento? Vai se envergonhar? Não. Nós descendemos sim da cultura judaica, das influências helenísticas, do período onde Jesus começa a anunciar a sua igreja e vem para cumprir o seu propósito. Isso deveria gerar em nós mais amor e mais tolerância. O Evangelho, eu tenho falado isso constantemente, ele está acima da cultura, ele é supracultural e está muito acima das práticas culturais e sociais de um período específico da história. Dentro da pretensão de ter a resposta, temos o niilismo, que é a ausência do sentido da vida. O homem é a resposta para si e nada mais há além dele. O pessimismo é a resposta para uma vida desprovida de esperança no amanhã. O ser humano, como ser criado sem propósito e objetivo, ele torna-se totalmente irrelevante. Gente, já falamos aqui em outras oportunidades durante essas aulas. Gente, quando não há sentido na vida, não há propósito, há um grande vazio. E isso é totalmente fraco, né, de argumento, tão ruim. Então, para que a gente existe? Né? Então, assim, a resposta disso, pela humildade, tenho repetido isso, é que não há vida sem Cristo. Porque sem Cristo não há propósito. Porque Ele é a vida. Jesus é a única vida verdadeira e transbordante até a eternidade. Jesus é a fonte de vida abundante. E Ele dá nos propósitos significância à vida. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando a gente compreende, aí respondendo ao relativismo, ao pluralismo, ao niilismo, de maneira humilde, a gente percebe que não há vida sem Cristo. Não há verdade sem Cristo. Não há um caminho, o caminho, se Cristo não for o caminho, se não for o intermediário. A gente não chega até Deus. Com um versículo a gente pode desconstruir todo um sistema filosófico que tenta destruir a verdade. Uma resposta, que é a singularidade de Jesus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E ele também em Atos 4, 10 e 12, fala um pouquinho sobre a importância do exercício apologético. Aqui está, né, os discípulos falando. Seja conhecido de vós todos
e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há resposta se não for Cristo. Jesus é a resposta. Por isso que a ideia da singularidade de Jesus. Singular, não tem respostas, caminhos, verdades. Isso é uma resposta à ideia de que a religião é uma ilusão. Isso é uma resposta quando diz claramente para as pessoas que o politicamente correto relativiza, mas não traz para a gente objetividade, justamente por caminhar somente na subjetividade. E a partir dessa única resposta, a gente tem uma escolha que é indispensável. E qual é essa escolha indispensável? Jesus é o Filho de Deus, sendo ele o único enviado a esse mundo para morrer para todos os que creem nele. Jesus é o único caminho, sendo o único mediador do ser humano com o Pai. Jesus é a única verdade clara, objetiva e libertadora. E Jesus é a vida, o propósito da nossa existência, a esperança da eternidade em plenitude. Sendo assim, não há possibilidade de a gente encontrar respostas no politicamente correto. A gente encontra as respostas somente em Cristo, porque Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Aqui a gente encerra a aula 2 e até breve. Vamos para a aula 3. Um abraço.